Vamos ler a Bíblia. João, capítulo 11. A partir do versículo 17. Se vocês acharam, eu vou ler. João 11, versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam em que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Nós lemos até aqui. Nós temos inúmeros pensamentos dentro de nós. Enquanto andamos na rua, quando a gente encontra uma pessoa que nos deixa feliz e alegre, nós sorrimos com ela, mas também às vezes nós nos encontramos com pessoas que não nos agradam e a gente faz cara feia. E até ontem, aquele meu amigo, ele era bem legal, mas ele troca de coração da noite para o dia. E quando ele muda a atitude comigo, nossa, a gente fica chateado, né? A gente passa por várias situações assim. Então, todas essas coisas são formadas a partir do coração. Quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa: nossa, como pode existir um livro assim nesse mundo? Ele explica exatamente o coração humano. E quando a gente reflete o nosso coração na Bíblia, teve vezes que eu pensava que eu era bom, né? Mas eu não conhecia essa minha pessoa, realmente eu era escuro, assim. Tem várias vezes que acontece isso.
E hoje de manhã a gente leu João capítulo 11 sobre o Lázaro. Ele morreu. E diante da morte de Lázaro, tinha muitas pessoas ao redor. Tinha Jesus, tinha Maria, tinha Marta, tinham os judeus, tinham os discípulos. Tinha inúmeras pessoas que estavam ali por causa da morte de Lázaro. Mas o pensamento das pessoas que estavam ali era qual? Claro que a Maria e Marta, que eram familiares, né, estavam tristes porque o seu irmão mais velho morreu. Ele morreu. E os judeus, eles foram para consolar Maria e Marta, que estavam tristes por causa da morte do seu irmão. E Jesus também veio e também seus discípulos vieram. Mas, ali naquele túmulo, no coração de várias pessoas que foram para aquele túmulo, principalmente no coração de Marta e Maria, elas tinham que coração? Meu irmão morreu. E no coração de Maria, qual era o coração que ela tinha? Maria e Marta, tanto quanto Jesus também amavam a Lázaro, né? E elas acreditavam nesse amor de Jesus por Lázaro. E quando disseram para Jesus que o Lázaro estava doente, elas esperavam que ele viesse logo na hora para curá-lo. E Jesus não veio. Então, elas mandaram uma pessoa para Jesus, dizendo que ele estava doente, e esperando que alguém viesse curá-lo. E Jesus mandou uma palavra, né? Essa enfermidade não é para a morte, né? Jesus falou assim, mas o irmão morreu. Então, no coração de Maria e Marta, quando o irmão estava morrendo, Jesus era um ser que podia curá-lo, mas Jesus não veio curá-lo, e elas tinham o coração chateado para com Jesus, porque ele não veio curar o seu irmão. E quando Jesus veio, Maria e Marta falaram a mesma coisa. Se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Por quê? Elas viram a Jesus. Viram Jesus curando muitos doentes, o leproso, o enfermo, o paralítico, o cego, viu inúmeras curas que Jesus Cristo fez. Então, Maria e Marta, elas não duvidavam que Jesus podia curar um enfermo. E quando o irmão estava doente, então ia ser bom se Jesus viesse logo curar a Lázaro, mas Jesus não veio. Então, Maria escutou que Jesus veio. Mesmo tendo escutado que Jesus veio, ela não foi ao encontro dele. Por quê? Ela estava chateada. Senhor, a gente te chamou, o Senhor podia ter vindo só curá-lo, mas por que o Senhor veio depois dele morrer? E mais do que a Maria, a Marta, porque ela era uma pessoa mais educada, já que Jesus Cristo veio, ela foi ao encontro de Jesus e falou para Jesus: se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Então, em outras palavras, Jesus, meu irmão morreu por tua causa. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. A gente pode ver claramente esse coração dela. E Maria e Marta estavam conversando, e Jesus falou: teu irmão há de ressurgir. Então, quando a gente vê a Maria e Marta falando, o irmão Lázaro morreu. Então, Maria e Marta pensaram como? Nosso irmão morreu. E elas aceitaram isso no coração. Mas Jesus falou o quê? Teu irmão há de ressurgir. Isso é a palavra de Jesus. Mas a Marta não conseguiu aceitar. Vai ressurgir no último dia. Então, continuamente, quando a gente vê na Bíblia, somente Jesus
ele não acreditava que Lázaro tinha morrido. Mas a Marta, Maria, os judeus, os sacerdotes, todos acreditavam que Lázaro tinha morrido. Se a gente falar em outras palavras, o Lázaro que estava dentro de Jesus estava vivo. Mas o Lázaro que estava dentro do coração das outras pessoas estava morto. Então, na verdade, Lázaro morreu. Mas porque Lázaro não morreu para Jesus, Jesus não estava triste. Maria e Marta, por que elas estavam chorando? Por que elas estavam tristes? Jesus falou: essa enfermidade não é para a morte, teu irmão há de ressurgir, Jesus falou. Então, pelo ouvido, escutou pelo ouvido que teu irmão há de ressurgir, mas no coração, meu irmão morreu, como ele vai ressuscitar? Porque ela tinha esse coração, teu irmão há de ressurgir. No coração de Jesus que falou isso, com certeza, porque ele tinha o coração de que Lázaro ressuscitaria, ele falou que ele ressurgiria. E no final, realmente, Lázaro ressuscitou. Mas Maria e Marta, no coração delas, Lázaro tinha morrido. Hoje de manhã, eu desci do avião no aeroporto de Incheon e veio um telefonema de Los Angeles, nos Estados Unidos. Uma senhora, assim já com idade, e diz que ela está com câncer. É uma senhora com mais de 70 anos, e é fácil de pensar, ela já tem idade e vai morrer de câncer. Mas, falando sobre o câncer, que ela tem que fazer o tratamento, tem que fazer quimioterapia. E eu pensei, se eu fosse Jesus, o que eu falaria para ela? Teu irmão há de ressurgir, assim como Jesus Cristo falou. Irmã, não se preocupa com esse câncer, dependa de Jesus. Eu, na mesma posição, eu sou um pastor. Uma vez, uma irmã veio até mim e falou assim: pastor, eu acho que eu vou ter que me divorciar. O meu marido, ele está decidido e ele está me colocando contra a parede, querendo se divorciar de mim, pastor. Pastor, como é que eu posso continuar a viver com ele? Eu tenho que me divorciar dele. Ela veio falar isso para mim. E no meu coração, eu tive que coração? Ai, que marido é esse? Então vai ter que se divorciar mesmo. Eu pensei assim. Então, eu pensei, quase saiu da minha boca, então se divorcia. Jesus Cristo amou essa irmã, derramou seu sangue por ela e a salvou. Jesus Cristo está vivo. Então, será que Jesus quer que essa irmã seja infeliz? No meu coração também, eu tinha vontade de falar para ela se divorciar, então, do marido. Irmã, você também é filha de Deus. Por que Deus iria te dar essa infelicidade na vida se Deus é bom? Agora pode ser assim, mas Deus vai cooperar para o bem. Eu falei assim para ela. Então, não se divorcia, e eu gostaria de que você visse como Deus vai te conduzir. Essa irmã, porque ela é uma irmã muito preciosa, ela tinha já decidido no seu coração de se divorciar.
Mas não porque eu sou bom, não porque o Oxupark é inteligente, mas porque o pastor Oxupark é o servo de Deus. Ela seguiu a minha palavra e ela me obedeceu. E depois de 1 ano, 2 anos, eu pude sentir que ela estava difícil, mas eu fingi que eu não vi. E a irmã também simplesmente suportou tudo isso. E depois de 3 anos, esse marido, ele ficou com câncer e ele recebeu a salvação. Quando eu penso nisso, eu fico muito agradecido. Esse marido, ele recebeu a salvação. Quando eu escutei o testemunho dele, eu fiquei muito feliz. E essa irmã, se ela tivesse um relacionamento ruim com o marido, então, quando ela estava mal com o marido, então eu quero me divorciar. Então, se divorcia, a gente tem esse tipo de coração. Mas se o Senhor, Ele que me ama, Deus que ama aquela irmã, será que Ele faria isso sem motivo algum? Não. Todas as coisas que Deus faz, Ele coopera para o bem, está escrito na Bíblia. Então eu estava lendo o livro de Esther, e em Esther capítulo 1, tem o rei Assuero. Desculpa, em Esther. E o rei Assuero, ele fez um grande banquete. E a Vasti, que era a rainha, também, ela fez um grande banquete para ela e para suas servas. Mas, porque a Vasti, ela era muito bonita. Ninguém pode desprezar, né, o rei. Então, o rei queria mostrar aquela beleza da rainha e chamou a Vasti no seu banquete. Mas eu não sei o que aconteceu, que a rainha Vasti, o rei mandou uma pessoa para chamar a rainha Vasti, mas a Vasti não veio. Então o rei chamou e a Vasti não veio. Surgiu ira dentro do coração do Assuero. Eu sou rei. E aí ele perguntou para os servos. Eu chamei a rainha Vasti, então ela não veio. O que vocês acham que deve fazer? O que a rainha fez não é algo único, pessoal. Se esse rumor passar para todas as pessoas de que o rei chamou e ela não veio, todas as mulheres vão desprezar o seu marido, vão fingir que não escutam o seu marido, assim como a Vasti fez. Então, a ira, o ódio vai dominar o nosso país. Não deixe mais a Vasti vir para diante do rei e pode tirar ela como rainha. Coloque uma rainha que vai servi-lo como rei. E a Vasti, ela foi deposta da sua posição. E a Esther, que era judia, entrou como rainha. Então, quando a gente continuamente lê o livro de Esther, Deus estabeleceu, o rei estabeleceu uma pessoa chamada Amã. Mas o Amã, ele fez um decreto para matar todos os judeus. E o tio da Esther, né? O primo da Esther falou para o Mordecai, pediu para Esther salvar os judeus, né? Mas aí a Esther falou: como é que eu vou poder ir para diante do rei se ele não me chamou faz 30 dias? Eu vou morrer. Você não pensa que só porque você está aí no palácio que você não vai morrer. Se você ficar quieta, Deus vai prover salvação através de outra pessoa.
Quem é que sabe que você, quem sabe que você foi colocada como rainha para nos dar salvamento agora? Então, Deus já sabia que a Amã ia querer matar os judeus. Então Deus colocou a Esther como rainha, e a rainha se tornou rainha, e a Esther se tornou rainha. E quando a Esther foi para diante do rei, o rei enxergou ela de uma forma muito formosa. Então a gente passar por esse ou aquele problema não é por acaso, mas é Deus quem está fazendo isso. Hoje à noite, eu vou ter que me encontrar com o rei de Suatini. O rei de Suatini, como é que foi que a gente se encontrou com ele pela primeira vez? As nossas alunas de música foram para Suatini fazer trabalho voluntário. E naquele tempo, Suazilândia, que é agora Suatini, né? Naquele tempo teve a formatura de uma escola. E 2 estudantes foram nessa formatura e falaram, vamos lá cantar uma música nessa formatura dessa faculdade federal. Por quê? E elas falaram, né, pro programador, né, da formatura, nós somos alunas de música e cantamos muito bem, queríamos cantar para congratular essa formatura. Só que aquele homem falou, não podemos fazer isso. Por que não? Porque nessa formatura dessa faculdade federal, o rei do nosso país vai participar. Então, esse rei já viu toda a programação porque a gente enviou para ele, e porque a gente já deu para o rei, ninguém pode alterar. Então, vocês não vão poder cantar. Então, elas foram cantar, e aí elas, tá bom, então a gente só vai assistir a formatura e depois vai embora. Mas quando aquele homem pensou, o rei ainda não está presente. Mas como o restante está presente, antes do rei chegar, vocês querem cantar? Tudo bem. E aí, foi assim. Vocês querem cantar quantas músicas? 3. Tá bom, então cantem 3 músicas. E essas 2 estudantes começaram a cantar as músicas. E quando estavam cantando a metade da primeira música, o rei chegou. E o rei entrou, escutou a música e silenciosamente sentou naquele lugar. E aquelas 2 meninas cantaram mais 2 músicas, cantaram 3, né? E depois que acabou a formatura, o rei chamou aquelas 2 estudantes, fala para elas virem para cá. Como é que vocês cantam também? Como é que vocês têm um bom sotaque assim do nosso país? O rei viu elas de uma forma muito bonita, né? E elas começaram a falar tudo. E também nós temos o nosso fundador da IYF, pastor Oxo Park, e ele vai vir semana que vem para o nosso país. E essas 2, aqui tem a foto das 2 cantando, né? E escutando isso, o rei, assim que eu desci no aeroporto de Suatini, ele mandou os ministros. E esses ministros falaram que o rei queria se encontrar comigo. E eu me assustei. E à tarde, eu acho que era 12:00, 1h, e eu escutei que 6 horas da noite eu ia ter um encontro com o rei. E aí eu fui. Mas ia ter CLF, aí eu preguei o primeiro momento, aí eu ia pregar no segundo momento, só que aí veio o telefonema que o rei queria se encontrar comigo agora. E daí um pastor pregou no meu lugar e, com pressa, eu entrei lá no palácio do rei. E a sala do rei é metade dessa nossa sala de culto, né? E todos os servos entravam engatinhando para diante do rei. E eu também, olhando para os lados, eu também estava entrando engatinhando quase. E eu engatinho muito bem, que eu aprendi isso lá no exército, né? E aí veio o secretário e falou, o senhor é estrangeiro, então o senhor entra andando. Ah, é? Então eu entrei andando até diante do rei.
E eu fui cumprimentar o rei. Passaram-se 10 minutos e eram 30 minutos de encontro. E a gente tem que marcar direitinho o tempo, né, com o rei. E aí eu estava pregando o evangelho e passaram-se 30 minutos. E eram 40 minutos, né? E aí 40 minutos eu acabei. E o rei estava olhando assim, me devorando com os olhos, né? E eu estava com tanto medo que eu não conseguia nem olhar nos olhos dele. E aí acabou a minha pregação e o rei falou para mim: pastor, prega só mais um pouquinho para mim. E aí eu preguei mais 30 minutos. E aí eu parei. E ele pediu de novo. Então eu preguei 3 vezes por 30 minutos, foi 1h30. E o rei ganhou a salvação. E a primeira palavra que o rei me falou: pastor, eu gostaria de lhe dar um terreno. Eu gostaria que você construísse o centro da IYF aqui no nosso país. E pastor, constrói uma bela sala de culto também. E terceiro, pastor, construa a sua casa bem bonita e viva aqui. Porque isso é a ordem do rei. Aquela cadeira ali é de ouro, né? E eu pude sentar ali naquele lugar, uma pessoa como eu, né? E assim nós ficamos muito próximos. E depois que eu preguei todo o evangelho, a princesa, ela me convidou. Hoje à noite, ela me convidou, e aí naquela noite ela me falou toda a angústia e tristeza dela, eu preguei para ela. Aí eu saí dali também, e assim a gente ficou bem próximo. Aí depois, então tinha um monte de príncipe. E tem uma rainha. Então, ele tem concubinas, né? E uma dessas concubinas queria que o seu filho que se tornasse rei. E ela falou que ia receber um tratamento no hospital de da Samsung. E ela ia vir. E com ela vieram 67 ajudantes, né, servos dela. Só que eu estava no exterior naquele tempo, e depois que ela já chegou na Coreia, eu fui para o hotel procurá-la. Mas o responsável falou que tinha um cônsul de um outro país ali, e que estava em encontro com ela, que eu não podia entrar. E aí eu fiquei ali fora e não podia entrar. E depois que acabou aquele encontro, e aquela princesa me viu. E a princesa me conhece bem, eu já preguei para ela. E ela falou: pastor, o senhor veio. Aí eu falei... Aí ela falou, né, que brigou com aquele funcionário que não deixou o senhor entrar. Porque eu convidei o senhor para vir aqui e você bloqueou a entrada do pastor, do meu convidado. Aí ele ficou assustado, aquele funcionário, né? E me deixou entrar. E aí ela veio receber tratamento aqui na Coreia. Porque lá em Swatini o hospital não é muito desenvolvido, né? E na nossa igreja, a gente tem muitos bons médicos. E vem muitas visitas do exterior. A outra vez queria vir também o presidente. Mas aí, falou que era 2.700.000, né, dólares para receber o tratamento. A gente falou, não vem não. Aí depois veio de Benin, veio o presidente Lugo, do Paraguai, né, o ex-presidente. Por quê? Falou que é muito caro para um presidente vir para o nosso país, né? Então, um ex-presidente não é muito caro. Então, eles vêm quando são ex-presidentes, né? Então, na nossa igreja, tem vários médicos bons.
Quando veio o presidente Fernando Lugo, o dente dele não estava bom e eu mandei ele para o nosso ortodontista, para o nosso dentista, né, da nossa missão. Mesmo quando eu vi, eu não sei qual era o dentista do presidente, né, Fernando Lugo. Eu não tenho nem como falar tudo isso. Mas o ancião Lee, ele tratou o dente do presidente Lugo, nossa, e ficou muito bom. E o presidente também estava com a perna assim bem desconfortável. E o ancião Juan, parece que ele está brincando e bota o dedo no pulso. Ele nem tá aberto, nem tá fechado o olho, sei lá eu como é que tá. Mas, nossa, ele acerta direitinho. Aí, ano passado, eu falei para o rei. No nosso país, na igreja de Gangnam, a gente tem vários médicos surpreendentes. Olhe para mim. Por que o senhor acha que eu sou saudável? Pela graça de Deus, porque os bons médicos estão cuidando de mim. O ancião Juan, sempre que eu vou para o exterior, ele me dá um envelope de remédio. E eu não consigo nem tomar tudo, né? Porque não dá tempo de tomar o remédio no exterior. Depois que eu como logo já tenho coisas, né, para fazer. Tem vezes que eu não consigo nem abrir o envelope que ele me dá de remédio, né? E também eu me esqueço. Senhor Rei, Vossa Majestade, ele ficou muito feliz. E agora ele se tornou nosso amigo bem próximo. E o ancião Juan não pode simplesmente depositar seu corpo, né? Porque ele é um rei. Mas ele vai lá e trata todo o seu corpo. E depois que ele recebe esse tratamento, nossa, ele ficou muito feliz. E esse ano, falou para vir de novo. Ele me chamou lá no país dele, né? E se eu rejeitar a palavra do rei, é sentença de morte. E, assim, a gente vai levar os nossos médicos também. Então, vai levar a ginecologista, vai levar o oftalmologista, vai levar os médicos, né? Para tratar a família também. E ele recebeu a salvação e ele ficou muito feliz. O presidente, os ministros, eu pregar o evangelho e receber salvação é muito bom. Mas Deus, eu me encontrar com o rei, eu me encontrar com o presidente Fernando Lugo, foi tudo por acaso. Ele me conhece? Não, nem eu conheço eles. Mas foi uma conexão estranha. E de uma forma estranha, eles receberam a salvação, são transformados. E eles anseiam por essa palavra. Então, lendo a Bíblia, eu não simplesmente leio a Bíblia, mas lendo o coração que existe dentro da Bíblia, vendo o coração de Jesus Cristo. Que coração que ele tem? O Lázaro morreu e está fedendo, mas no coração de Jesus Cristo o Lázaro está vivo. No coração de Jesus Lázaro está vivo, mas nós que somos cegos espiritualmente, Lázaro morreu. Amém, pessoal? Amém. Eu quero perguntar somente uma coisa. Por acaso, o seu olho é mais próximo de Jesus ou mais próximo do de Marta? Respondam sinceramente. Seus olhos são mais próximos do de Jesus ou do de Marta? Marta. São mais próximos do de quem? Marta. Quem é mais próximo dos olhos de Jesus? Levanta a mão. Meus olhos são mais próximos dos de Jesus. Então, o que nós enxergamos? Os nossos olhos enxergam o quê? Com os nossos olhos a gente não enxerga Jesus. Enxergam? Não. E Deus? Sim. Não enxergam. Por isso, a gente somente consegue enxergar o mundo humano.
Então, Jesus, ele tem olhos para enxergar o mundo espiritual. Então, claro que a visão que nós temos e a visão de Jesus Cristo são diferentes, certo? Tá, é uma pergunta bem importante, vocês têm que responder direitinho, tá? E o nosso pensamento e o pensamento de Jesus são diferentes, certo? É aí que surge o conflito da sua vida espiritual. Se a gente tivesse os olhos de Jesus e enxergasse como Jesus, mas não tem ninguém assim, né? Se Jesus não fosse que nem a gente cego, então a gente poderia viver tranquilamente. Mas porque Jesus tem um ponto de vista diferente do nosso, então tem esse conflito. Então quando a gente escuta, eu somente enxergo as coisas superficiais. Porque eu não consigo enxergar o mundo espiritual. Meu olho só enxerga metade, só a carnal. Metade eu abro. Então eu tinha que, na verdade, arrancar os olhos de Jesus e colocar aqui, não é? Mas como não dá para tirar o olho de Jesus e colocar aqui, então a gente tem que aceitar pela fé o que Jesus Cristo enxerga. Porque assim a gente se torna um com Jesus, com o mesmo coração de Jesus. Então quando Jesus Cristo enxerga, com certeza Lázaro está vivo. Mas aos seus olhos, ele está morto, não é? Então Jesus falou, com certeza aos meus olhos ele está vivo. Entendem? Mas quando o pastor Igamo vê, Lázaro está morto. Quando o ancião Pagunte vê, está morto. Quando o ancião Juan vê, está morto. Porque quando qualquer ser humano vê, está morto. Certo? Quando o pastor Oxuparque vê também, está morto. Quando nós vemos, está morto. Mas Jesus falou, não morreu, está dormindo. Ele tem que ensinar isso para a gente. Então, por isso Jesus Cristo continuamente falou para Marta, teu irmão há de ressurgir. A Maria, teu irmão há de ressurgir. Mas, sem enxergarmos, mais do que escutarmos o que Jesus Cristo fala, nós acreditamos mais no que nós enxergamos. Isso é mais certo. É certo que Lázaro morreu. E assim nós temos um coração diferente do de Jesus. Entenderam? Então, se vocês acreditarem que Jesus Cristo realmente é Deus, antigamente tinha uma história assim, porque meu nome é Oxu, significa uma pedra preciosa, né? Então essa pedra preciosa, ela estava com terra e ela foi jogada no chão. E veio uma pessoa e pensou que isso era somente uma terra. Então, se é somente uma terra, pode somente ser uma terra? Se a pedra está coberta de terra, ela somente vai ser uma terra? Porque é uma pedra preciosa que está envolvida com terra. Então, quando as pessoas veem, só tem terra. Então, todas as pessoas só enxergam como terra. Mas o escritor desse poema enxerga como uma pedra preciosa. Certo? Certo. Outras pessoas só enxergam como terra. Mas o poeta, ele falou o quê? Por mais que vocês digam que isso é só terra, isso não é terra, isso é uma pedra preciosa. Está falando sobre esse poema. A mesma coisa de João capítulo 11. Viu a mesma coisa, quando a gente vê é terra. Mas aquele poeta vê o quê? Que é uma pedra preciosa, certo? Dessa mesma forma,
Nós, porque enxergamos com esses olhos da carne. A gente só enxerga se está vivo ou se está morto. Mas Jesus, com um olhar poderoso, porque ele está vendo com esse olhar poderoso, é aí que tem a diferença entre nós e Jesus. Por isso, o CLF, frequentemente eu vou no CLF, na comunhão de líderes cristãos, e muitos pastores falam que a gente é pecador. Eles dizem que são pecadores, dizer porque é pecador, eles pensam que isso é uma bondade. E quando a gente diz que é justo, eles falam que a gente é mentiroso. Eles ficam pensando que a gente é um mentiroso que fala que não tem pecado. Quando eles veem, a gente que está errado, mas quando a gente vê, eles estão errados. Quando eu vejo com os meus olhos, está certo, eu sou pecador, porque eu cometi muito pecado. Menti bastante, roubei. Eu realmente sou pecador, independente do que as pessoas digam. Mas, quando eu vejo com os meus olhos, com certeza eu sou um pecador. Mas, quando Jesus Cristo me vê, eu sou justo. Então, meus olhos estão corretos ou os olhos de Jesus estão corretos? Hoje de manhã eu desci do avião correndo e eu recebi um telefonema da irmã falando que ela está com câncer. E eu expliquei pelo telefone. A visão de Jesus, quando nós vemos Lázaro está morto, está morrendo, mas quando Jesus Cristo vê, está dormindo. Dessa mesma forma, é incrível. As pessoas podem ver a mesma coisa, mas enxergam de forma diferente. Então, Shakespeare falou. Tem uma história de Shakespeare, né? É uma história bem famosa. Tem a cidade de Veneza. Tinha um judeu que o Sherlock, ele só sabia de dinheiro. Ele é muito ambicioso. E tinha o Antônio, que ele era muito bonzinho. E nessa cidade de Veneza, todo mundo respeitava o Antônio, que era bonzinho, e desprezava o judeu, Sherlock, porque ele era ambicioso. E o Antônio, ele teve dificuldade no seu negócio e foi pedir dinheiro emprestado para o Sherlock. E, sim, eu vou te emprestar. Antônio, que honra é a minha você pedir dinheiro para mim. E ele emprestou. E aí fizeram um contrato. O Sherlock escreveu o que no contrato? Olha, já que é só fazer um contrato assim, é sem graça. Se você não pagar essa dívida, você tem que cortar um grama do seu coração para mim, tá? Vamos fazer só de brincadeira isso. Então, você tem que cortar um músculo mais perto do seu coração. Tá? Aí, se você não pagar, você tem que me pagar. Se você me pagar, não tem problema. Só que o Antônio não conseguiu pagar. E o Sherlock foi lá no tribunal e mostrou o contrato. Tinha que cortar 1 grama do músculo mais próximo do coração. Mas se cortasse esse músculo, o Antônio morreria. E as pessoas ao redor falaram, não, eu vou pagar por o Antônio. Não faz isso. Não, eu quero conforme o contrato. E naquele dia, o Antônio, ele tinha que cortar 1 grama do músculo mais próximo do coração. Aí veio um juiz bem famoso e começou o julgamento. Antônio, esse realmente é o contrato que você aceitou fazer? Sim. Sim, então vamos fazer exatamente como esse contrato. Antônio tirou a sua camisa e mostrou o seu peito. Tire a sua camisa, abra para cortarmos 1 grama do músculo mais próximo do seu coração. E Sherlock, você corta 1 grama do músculo mais próximo. E o Sherlock pegou e começou a afiar a faca. Chuac. E agora ele pegou a faca e estava se aproximando e falou, espera um pouquinho. Por quê? Você trouxe a balança?
Não. Aqui está escrito que você tem que cortar 1 grama do músculo mais perto do coração. Então, como é que você vai saber que você está cortando 1 grama? Você não pode cortar nem mais de 1 grama e nem menos de 1 grama. Você tem que cortar exatamente 1 grama. E o Sherlock, ele começou a hesitar, né? E mais uma coisa. Nesse contrato, está escrito que é 1 grama do músculo mais próximo do coração. E não está falando qual é. E não está falando que pode derramar sangue. Então, você vai cortar o músculo do coração, perto do coração, mas você não pode derramar uma gota de sangue. Aí, todos aqueles cidadãos de Veneza começaram a bater palma. É um juiz muito inteligente, não é? Muito sábio, não é? Por quê? Não é o juiz que é inteligente, é o Shakespeare que é inteligente. Não é verdade? E depois, o juiz falou novamente. Na lei de Veneza, qualquer pessoa que seja, vai ter que receber uma grande punição por querer prejudicar um cidadão de Veneza. E você queria prejudicar o Antônio. E toda aquela poção contra o Antônio ficou contra o Sherlock. Antes de eu receber salvação, eu não tinha o que fazer. Então eu gostava de ler muita história. Mas lendo esse livro é muito legal, porque aquele juiz, ele é muito sábio. Realmente, o Shakespeare, que ele é muito sábio. Mas todas as coisas que acontecem na nossa vida são escritas por Deus. Mas porque a gente não consegue chegar lá no ponto final. Quando Deus fala, teu irmão há de ressurgir, somente siga essa palavra. Entenderam? Se repita comigo. Ressurgirá, há de ressurgir. Só falar assim. Então eu ensino, há de ressurgir. Mas algumas pessoas dizem o quê? Morreu. Jesus fala, você é justo, mas as pessoas dizem o quê? Eu sou pecador. Porque a nossa visão é diferente, nosso pensamento é diferente. Acreditar em Jesus é muito fácil. A gente não consegue entender tudo o que Jesus Cristo fala, porque o nosso nível é muito baixo. Uma vez, eu estava em Tegu e eu estava contando o dinheiro porque eu queria pedir para o irmão fazer uma coisa. E eu dei para o irmão. E meu filho estava olhando eu contar o dinheiro e falou, pai, eu não te entendo. O que você não entende, moleque? Pai, o senhor tem tanto dinheiro, por que eu não compro sorvete com isso? Claro! Se fosse meu filho, eu queria comprar sorvete. Ele não compra porque não tem dinheiro. Se ele tivesse aquele dinheiro que eu estava dando para o irmão, ele compraria, né? Ô, moleque, essa é a diferença entre o pai e o filho. É verdade, não é? Se eu fosse igual o Yongguk, olha, o pai tem esse dinheiro. Vamos comprar sorvete, pessoal. Não vamos tomar café da manhã, não. Vamos tomar sorvete. Todas as crianças vão gostar, não é? Então, se eu fizesse isso, eu sou igual uma criança. Mas eu não sou uma criança. Eu gosto de sorvete, mas é diferente. Essa é a diferença entre um adulto e uma criança. O meu filho agora tem 46 anos. Agora, vamos comprar sorvete. Ele não faz isso. Quando ele era criança, ele fazia isso. Então, Deus e nós não temos como ter o mesmo pensamento. Eu e meu filho, quando meu filho estava na 5ª série, ele pensava, vamos comprar sorvete com esse dinheiro, é óbvio. Ele não conseguia entender, se o pai tem dinheiro, por que ele não compra sorvete com esse dinheiro? É lógico. Então, quando Jesus Cristo vê, com certeza Lázaro ressuscitou. Mas quando nós vemos, ele morreu. Então, porque Lázaro morreu, a Maria está triste, a Marta está triste, o pessoal do bairro veio para consolar. Jesus, ele curou o doente. Por que Jesus não veio, pelo menos, para poder curar o Lázaro? Mas Jesus, desde o começo,
Ele sabia que Lázaro não estava morto. Só por um breve momento ele ficou doente, parece que ele morreu, mas porque ele vai ressurgir. No coração de Jesus, Lázaro está vivo. Mas no coração de outra pessoa, Lázaro está morto. Por isso, Marta ficou triste. Por quê? Porque Lázaro morreu. Então, por isso que Marta estava triste, entenderam? E uma coisa que deixou Jesus chateado. É lógico que a gente vai chorar porque Lázaro morreu. Mas Jesus não entende. Por quê? Ele está vivo. Por que estão chorando? Então, é algo assim apavorante, não é? Então, Jesus lavou todos os nossos pecados. E a gente dizer que é pecador, nossa, deixa ele muito chateado. Por isso, pelos 50 e poucos anos que se passaram, como o sangue de Jesus Cristo lavou meu pecado, eu para muitas pessoas preguei sobre isso. Ontem, a gente vieram umas estudantes da escola de música e fizeram uma apresentação em Camboja. Então, o maestro Sergei, que ensina música, veio essas estudantes. Então, eu estava pregando o evangelho e não tinha mais tempo e acabou por ali. E eu falei, a próxima vez eu vou pregar de novo. E eu acho que a próxima vez que eu pregar, ele vai receber salvação. Então, aquele maestro, ele é muito bom, né? Aí eu pensei, eu vou pregar o evangelho para ele, mas não tive tempo e não consegui. Nossa, quando eu viajo, as pessoas, exageram de mim. De manhã logo de manhã cedo já pedem para eu fazer reunião de ministros, depois mandam estudar a Bíblia, depois que eu como. Aí 8 horas eles pedem para eu treinar os pastores no CLF, e até às 10h30, quando acaba o CLF, depois a partir das 11, 11h30, tem que dar palestra na IYF. Então, o dia inteiro eles mandam eu fazer alguma coisa. Então, sempre que eu tinha tempo, eu conversava com ele. Mas qualquer lugar que eu vou, falar sobre Jesus Cristo me deixa tão feliz e me deixa tão contente. Nossa, já passou o tempo assim, eu queria falar um pouco mais. Várias vezes eu já pensei assim. Então, essa história que eu li hoje também. O mesmo Lázaro morreu e está no túmulo. Porque nós olhamos com esses olhos carnais, a gente viu morrer, a gente viu enterrar, a gente viu na caverna ali. Então é óbvio dizer que ele está morto. Mas Jesus Cristo, ele tem uns olhos diferentes dos nossos. Ano passado, quando o presidente de Eswatini, o rei de Eswatini, a gente foi para lá, uma ginecologista foi, né, também com a gente. Ela foi, a irmã Kim, ela comprou uma máquina pequenininha e com essa máquina dava para enxergar todo o interior da pessoa, né? Nossa, o rei ficou bem assustado com essa máquina, né? Porque é tipo um raio-x, é uma máquina bem simples. E o rei, ele olhou todo interessado para essa máquina. Essa vez a gente também vai levar. E o ancião Huang não faz, sem máquina. As pessoas ficam assustadas com ele. E essa vez no Camboja também, né? O ancião Huang, eu levei uns 10 médicos, né? E a gente estava pregando nos presídios. E eles fizeram um tratamento para os presidiários. Mas sabe o que é incrível? Aqueles médicos orientais, todos eles pegavam e mediam a pulsação dos presidiários. Você fez cirurgia no fígado? Nossa, eles sabem de tudo. Nossa,
Só de mexer ali, ó, já sai tudo. Esses médicos orientais, aí eles davam 2 médicos. E quando eu estava no exército, então tinha o meu superior, ele tinha que jogar golfe. Então ele pegava e ele já preparava todo o remédio, né? Quando ficar com gripe, ó, esse remédio, ó, quando ficar assim, assim. Então, o médico tinha que jogar golfe, né? E aí ele dava esse remédio para os soldados. Aí ele colocava nesse remédio, assim, dava um para o estômago, outro para o fígado, para dor de cabeça. Aí de manhã os soldados iam. E quando o médico lá do exército receitava todos esses médicos, aí escrevia o nome, escrevia a doença e dava o remédio. E quando via, achava estranho. A gente achava estranho os soldados. Era tudo igual os nossos remédios. Era um para dor de cabeça, um para dor de estômago, um para o fígado. Mas a gente tinha tudo doença diferente, né? É a mesma coisa. Os nossos olhos são diferentes dos olhos de Jesus. Jesus olha com os olhos espirituais. A pessoa que tem melhor vida espiritual é a pessoa que joga fora o seu pensamento, mesmo que não combine com o seu coração, aceita a palavra de Jesus. Porque eu estou errado. Entenderam? Sim. Vocês estão errados. Tem muitas coisas erradas. Quando vocês têm uma coisinha certa, mas eu fiz isso, aquilo, eu estou certo. Você tem uma coisa certa, mas você errou 25. É ou não é? Sim. Então, se você estiver nessa posição de pecador, Jesus, ele nos tornou pecador mediante a lei para depois nos justificar. Então, independente de qualquer coisa, acreditar na palavra de Jesus é acreditar em Jesus. Mais do que no meu pensamento, porque a palavra de Jesus é mais correta que o meu pensamento. Se vocês souberem disso, vocês vão se tornar em pequenos Jesus. Então, o que Jesus Cristo frequentemente fala? Teu irmão há de ressurgir, teu irmão há de ressurgir. Ele somente falou o quê? Lázaro está vivo, Lázaro está vivo, Lázaro está vivo. Mas o que a gente fala? Não, está morto, está fedendo, está podre, está... Então, o que acontece? Tem atrito, tem conflito. Isso não é a história de João 11. Mas todos os problemas desse mundo são resolvidos dessa forma. Mesmo a gente vendo e conferindo com os nossos olhos só enxergam esse mundo material, só enxergam esse mundo. Por isso, somente pode ser diferente dos olhos de Jesus que enxergam o mundo espiritual. Entenderam? Esse celular é muito útil para a gente, não é? A gente precisa muito, não é? Então, até lá na África, eu ligo para minha esposa. Alô? E a minha esposa aparece. Ontem, eu liguei do aeroporto. E eu acho que ela estava dormindo e ela acordou. Porque era passada da meia-noite. E depois... Aí eu perguntei, que horas são? É mais de meia-noite. Ela estava dormindo. Às vezes eu acordo ela quando ela está dormindo, não é proposital. Mas é quando eu chego no aeroporto falando que eu estou partindo. É porque não teve tempo, né? Porque eu estava ocupado. Mas quando eu chego no aeroporto, porque eu tenho tempo sobrando para esperar o voo, aí ela fala, é passado da meia-noite. Aí eu falei, tá bom. Eu só liguei para falar oi, tchau, e desliguei. É algo muito simples. Se vocês souberem a base da vida espiritual, com uma coisa que vocês sabem, se vocês pensarem que isso é correto, então dentro de Jesus de 10, de 100, você não vai aceitar nada do que Jesus Cristo fala. Mas se você souber que você é uma pessoa errada, por mais que eu pense que eu sou pecador, mas se Jesus diz que eu sou justo, eu sou justo. Se eu reconhecer que eu estou errado, então eu posso aceitar o que Jesus Cristo fala. Então, por mais que eu tenha visto que Lázaro está morto, mas se Jesus Cristo falou que ele há de ressurgir, ele há de ressurgir.
É algo bem simples, mas se você descobrir isso, a sua vida espiritual vai dar muito certo. Mas porque as pessoas não sabem disso. Mas por que as pessoas não conseguem ter boa vida espiritual? Porque pensam que sabem, porque pensam que estão corretos, carregando o seu pensamento. Até agora, 10 mil problemas que você tem vieram por causa disso. Então as pessoas vêm, e as pessoas que se encontram comigo, quando escutam essa explicação, se assustam. E as pessoas que não sabem, porque elas me chamam de herege, porque quando elas vêm, parece que eu estou errado. Por isso, quando a gente vê dentro de João 11, Jesus Cristo é a verdade, não é? Então, Marta é herege ou não é? Se Jesus Cristo é verdade, é luz. Então a Marta é herege, não é? E quem mais? A Maria também, não é? Os discípulos também são hereges. Os judeus também todos são hereges. Mas eles, se a gente falar assim, não, é verdade que Lázaro está morto. Eles vão falar isso, não é? Está fedendo, está podre. Não pode dizer que ele vai ressuscitar. Isso é loucura. Está louco. Mas quando olha com os olhos de Jesus, está vivo. Mas infelizmente, embora as pessoas não tivessem a mesma visão de Jesus Cristo, então o cego e o coxo caíram na lama. Então o cego não tinha olhos e o coxo então não tinha perna. Então o cego tinha que colocar o coxo nas costas. E aí o coxo ia dirigindo o cego, assim que eles puderam sair da lama. Por quê? O cego não pode se guiar. E quando ele aceita outros olhos, ele pode sair da lama, entenderam? Mas o coxo, pelo contrário, ele não pode utilizar sua perna, mas ele pode utilizar seus olhos, dessa mesma forma. Até agora, os seus olhos, seus ouvidos, os seus entendimentos, os seus métodos estão tudo errado. A única coisa exata é somente Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo falou, teu irmão há de ressurgir. Ai, como vai ressurgir? Está fedendo, está podre. São pessoas que não conhecem verdadeiramente a Jesus Cristo. Mas Deus, Ele quer nos dar a sua visão. Ele quer dar os seus ouvidos. Ele quer dar o seu mundo para nós. Mas nós não enxergamos. Para os nossos olhos, Lázaro morreu. Está morto! Eu acredito piamente nisso. Mas Jesus diz, não. Teu irmão há de ressurgir. Ele vai reviver. Se creres, verás a glória de Deus. Então ele faz o trabalho de mostrar que a gente está errado. Mas as pessoas que têm a mente bloqueadas, se eu disser que está morto, então está morto. Quando eu vejo, está morto. Mas se Jesus Cristo diz que ressuscitou, então está vivo. Isso é uma pessoa de fé. Quando eu vejo, é um sujo pecador. Mas se Jesus falou que é justo, então é justo. Por isso hoje de manhã cedo, quando eu desci do avião, eu recebi o telefonema. Ela nem deve saber que eu desci do avião e me ligou. E eu conversei com ela. Irmã, quando você vê, você é uma doente que tem câncer. Mas quando Jesus Cristo vê, não é. Olhe para a sua pessoa com os olhos de Jesus. E creia nos olhos de Jesus. Quando nós vemos, é um medonho câncer. Mas quando Jesus Cristo vê, não é nada. Ele ressuscitou até o Lázaro morto e fedido. Você tem que falar como Jesus, não conforme seu pensamento. Se eu não for curado. Se você não for curado, isso é problema de Jesus. Por quê? Você tem que falar só o que Jesus Cristo fala. Eu já fui curado.
A Munredin está andando pouco a pouco. A Munredin está aqui? Não veio. Mas ela começou a andar. Claro, junto com o robô agora, né? Mas está entrando 25% da força dela. Né? Isso é um milagre. Deus, ele fez muitos trabalhos. E o mais incrível, pastor, me chamam de herege. Mas agora, as pessoas começaram a acreditar em mim. Por isso, só até o ano passado, por 2 anos, 84 mil pastores de outras igrejas escutaram a nossa palavra e receberam a salvação. Agora deve ter bem mais de 100 mil. Por isso, em Springfield, nós compramos um grande prédio e vamos fazer o que lá? E a partir de maio, nós queremos fazer um treinamento para os pastores. Alguns dias atrás, apareceu um grande noticiário sobre nós, né, que a Missão Boa Notícia comprou, portanto, aquela universidade. E vão treinar, os missionários vão mandar para o exterior. E daqui para frente nós temos uma expectativa sobre isso. Eles escreveram uma matéria bem assim esperançosa sobre nós. E agora, as missionárias dos Estados Unidos falaram que os melhores fogões a gás de arroz é da Coreia. E nós preparamos 8 para mandar para a Coreia. Não, para os Estados Unidos, desculpa. Já mandaram? Ainda não, né? Então comprem logo para mandar para os Estados Unidos. E agora também vamos preparar camas para 1.000 pessoas poderem dormir. Eles estão arranjando essas camas, né? Esse ano eu quero fazer um retiro lá. A passagem é cara, né? Não, mas vejam o primeiro vídeo, tá? É muito gratificante diante de Deus. Nós, não o que nós vemos e pensamos, não o nosso pensamento, mas nós somos pessoas que acreditamos na palavra de Deus. E assim nos tornamos um com Jesus. E a justiça de Jesus se tornou minha justiça. A verdade de Jesus se tornou minha verdade. A santidade de Jesus se tornou minha santidade. A sabedoria de Jesus se tornou minha sabedoria. Não porque compreendemos, mas porque se é a palavra da Bíblia, se não compreendemos, é normal não compreender. Mas mesmo que não compreendamos, nós cremos. Por isso, eu fui curado do meu estômago. Por isso, meu coração foi curado também. O Cheoan também foi curado. O pastor Nam Jong-hyun. O pastor Hoinsu. Ele foi curado, mas Deus o chamou e essa vez ele foi para o céu. Eu fiquei chateada porque ele foi primeiro para o céu do que eu. Deus, com o seu poder, está trabalhando poderosamente. O nosso pensamento diante da palavra de Deus não é nada. Vamos jogar fora todo o nosso pensamento. Se Deus diz que nós somos justos, nós somos justos. Se vocês aceitarem dessa forma, eu acredito que isso será o verdadeiro mundo da fé. E assim como Lázaro ressuscitou, vocês poderão ganhar todas as doenças, vocês serão curados, sua família ressuscitará também, a felicidade dos seus filhos reflorescerá, a alegria reflorescerá, a fé reflorescerá, e você segurando a mão de Jesus, andando junto com os passos de Jesus, eu acredito que vocês se tornarão irmãos assim. Até aqui.